Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui para falar sobre um dia tão importante, o Dia Internacional da Alfabetização. Então, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre os principais desafios que hoje nós temos no processo de alfabetização, seja no Brasil, em relação também ao nosso estado do Pará. Gostaria de destacar que recentemente o IBGE notificou que ainda existem 11 milhões de pessoas analfabetas. Esse dado é um dado alarmante que nos chama para a reflexão em um dia tão importante quanto o de hoje, para pensarmos então quais desafios vão se apresentando além desses. Bem, eu diria que um dos grandes desafios hoje para o processo de alfabetização, para se pensar nesse processo, é também se garantir um conjunto de formação continuada para os alfabetizadores que irão trabalhar com crianças, jovens, adultos e idosos. Afinal de contas, esse processo de alfabetização e a educação em si é um processo permanente, onde todos têm direitos. Então, nada mais justo do que garantir que esse profissional que irá atender essa demanda passe por um processo de formação sempre atual, buscando responder os novos desafios que se apresentam na sua sala de aula. Para além da formação de professores, eu destacaria também que um dos grandes desafios é nós pensarmos as questões sociais que estão atreladas a esse processo. Então, eu preciso promover a inclusão social desses alunos para pensar em um processo de alfabetização. É lógico que eu preciso também orientar e preparar a família para auxiliar esse educador nesse processo, onde a família vai estar dando também esse suporte, essa continuidade, esse estímulo ao trabalho que vem sendo desenvolvido dentro das escolas e que precisa desse apoio familiar, mas para isso a gente precisa também garantir a orientação dessa família para que ela venha dar esse apoio, esse suporte nesse processo de formação. Então, se nós pararmos para pensar na alfabetização a partir do contexto que nós estamos vivendo, um contexto de pandemia, a gente para pensar que essa pandemia também afetou decisivamente o processo formador dessas pessoas que estão passando por esse processo de alfabetização. Uma vez que uma das grandes demandas que surgiram foi um dado ensino remoto. Então, até que ponto, fica a reflexão para todos nós, até que ponto esse ensino remoto, ele trabalhou com vistas à inclusão. Então, nós caminhamos na contramão muitas das vezes, porque nós estamos falando de muitas crianças, jovens, adultos e idosos que nesse momento passam por um processo de alfabetização e que não tiveram acesso a essas ferramentas por meio de políticas públicas que reafirmassem e firmassem mesmo esse direito básico, à educação. Então, nós falamos em ensino remoto, mas também nós precisamos nos inquietar ao ponto de perceber que nem todos tiveram acesso e que o prejuízo ele vem aí se apresentando aos poucos para a nossa sociedade. Bem, se nós pensarmos no processo formador, no processo alfabetizador para ao longo da vida, nós vamos perceber que não existe um momento em que eu vou falar alfabetizar crianças é mais fácil, alfabetizar adultos é mais fácil. Eu costumo dizer que o processo de alfabetização com os sujeitos é um processo complexo que demanda muito de todos nós que trabalhamos nesse campo da alfabetização, já que é um processo que demanda também
a leitura da inclusão social desse sujeito. Então, nós estamos falando de um direito constitucional. O artigo 205 da Constituição Federal vem nos falar que a educação ela é um direito de todos. Então, o processo de alfabetização ele é um direito de todos, de crianças, jovens, adultos e idosos. E hoje me felicito em perceber que Belém vive esse momento de debate para se tornar, né, uma cidade alfabetizadora. Então a gente aguarda com muito anseio que esses projetos e essa proposta da prefeitura ela venha se corporificar cada vez mais na nossa cidade com vistas mesmo a essa. Estamos preparados, estamos recebendo o apoio, o incentivo, estímulos, dialogamos sobre as nossas realidades. Infelizmente esse diálogo foi inexistente. Então, se esse diálogo foi inexistente, eu paro para refletir que infelizmente esse processo ele deve ser analisado com muito cuidado, porque tudo que é feito a partir de uma cultura do antidiálogo na nossa sociedade vai nos causar prejuízo. Então, se tratando de educação, a gente não vai poder tomar decisões sem dialogar sobre elas, apenas na imposição de fatores. Então, eu analiso com muito cuidado os desafios que vão sendo aí apresentados pelo método ABC do Ministério da Educação. Se nós falarmos sobre as metas, que são apresentadas, por exemplo, para esse dia, né, o Dia Internacional da Alfabetização, em relação ao Ministério da Educação, em relação ao Plano Nacional de Educação, nós vamos ver que uma das propostas é que até 2024 todos os alunos até o 3º ano estejam alfabetizados. Aí cabe a gente problematizar também até que ponto essas crianças que estão passando por um período de pandemia, que não tiveram acesso ao ensino remoto, que não tiveram acesso a políticas públicas que garantissem esse acesso dessas crianças, principalmente com vulnerabilidade socioeconômica, até que ponto isso vai contribuir para que essa meta seja atingida. Penso que nós precisamos pensar em metas que sejam a partir de uma educação humanizadora. Então, para que eu pense metas, eu preciso pensar no sujeito que cerca. Eu preciso pensar na inclusão social desse sujeito, nas práticas pedagógicas que vão estar em volta desse processo, que precisam ser práticas humanizadas, cuidadosas, práticas dialógicas, que dialoguem com os saberes que essas crianças vêm trazendo de casa, com os saberes experienciais, como tanto o nosso querido e saudoso Paulo Freire nos indicou em toda a sua literatura. Então, nós precisamos pensar para o alcance de metas, primeiramente os sujeitos que estão envoltos a esse processo. Então, muito obrigada pelo convite, eu espero ter contribuído.